Bom dia, irmãos. Que bênção, né? A gente está aqui mais um domingo podendo louvar o nosso Deus, e é isso que a gente veio fazer aqui, exaltar o seu nome. E hoje a gente vai meditar no livro de Ruth, um livro que fica lá no Antigo Testamento. Você vai achar esse livro após o livro de Juízes, antes de 1 Samuel. A gente vai ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Após a nossa leitura, a gente vai orar também pela família da semana. Nessa semana é a família do nosso diácono Jorge, por Josi e por Arthur também. Então, vamos ler o texto, em seguida nós vamos orar. Diz assim o texto de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos orar. Santo Deus, louvamos ao Pai o teu nome, Pai, a tua palavra diante de nós, e diante do Senhor a gente se curva, Pai, a gente se rende, e a gente clama nesse momento, Pai, pelo teu auxílio, que o Senhor possa conduzir aqui, Pai, nossos corações, para que o nome do Senhor seja exaltado aqui, Pai. Nesse momento também, eu te peço por essa família amada da nossa igreja, pelo nosso diácono Jorge, por Josi e também por Arthur, Pai. Que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando essa família, que o Senhor derrame graça mesmo sobre essa casa, Pai, que o Senhor dê sabedoria, Pai, a Jorge,
como líder dessa casa, para conduzir, Pai, a sua família. Que o Senhor dê sabedoria a Jorge, também como oficial aqui da nossa igreja, Pai, no serviço ao Senhor. Te peço também por Josi, Pai, que o Senhor a abençoe como auxiliadora, Pai, que ela possa edificar o seu lar. Te pedimos também por Arthur, Senhor, que o Senhor faça com que ele cresça, Pai, cada vez mais na Tua palavra e no serviço ao Senhor, Pai. Assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, certamente você tem Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, e você acompanha alguma série de TV. E uma boa série é aquela série que ela prende a nossa atenção. Uma boa série é aquela série que mexe com o nosso sentimento e a gente quer continuar assistindo, né? Aquela série que a gente fica, de certo modo, ansioso pela próxima cena ou pelo próximo capítulo. E quando a gente chega nesse livro aqui, o livro de Ruth, é um livro que a gente percebe que tem todos os ingredientes do que seria uma boa série. No livro de Ruth a gente vê momentos de tensão, momentos de tristeza, momentos de alegria, a gente vê morte, a gente vê nascimento. E como também está muito na moda a gente falar, né, as séries hoje em dia tem o que eles chamam de plot twist. Plot twist é justamente essa reviravolta, né? A história ela vai caminhando e de repente acontece alguma coisa ali e a história muda de rumo. E a gente vê isso também no nosso livro aqui de Ruth, né? Uma história que contém também uma reviravolta. Mas quando a gente também começa a assistir uma série, normalmente a gente começa a observar aqueles personagens. Rapidamente a gente se identifica com algum personagem, às vezes ele é até o vilão, né? Isso aí é mais perigoso. Mas a gente se identifica com algum personagem, por alguma coisa, pelo jeito dele, e a gente começa de repente a torcer por aquele personagem ali da série. Mas quando a gente chega nas narrativas bíblicas, nos textos bíblicos, a gente precisa ter um certo cuidado quanto a esse olhar para os personagens. É importante quando a gente observa um texto bíblico, a gente sempre observar esse texto à luz de toda a redenção. Olhar aquela história além delas mesmas, tá certo? Então, não observar essas histórias como se elas tivessem apenas ali uma lição de moral que a gente tira, mas observar à luz de toda a Escritura. Então, esse é o grande desafio nosso. E hoje eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para essa história de Ruth, justamente a partir dessa perspectiva. A gente olhar para essa história a partir da perspectiva da redenção, a partir da providência do Senhor com a salvação do seu povo e para a glória dele mesmo, tá? Então, para a gente poder entender primeiro ali o que acontecia no livro de Ruth, a gente precisa entender primeiro o contexto em que se passa aquela história. Logo no versículo 1 aí, que você leu comigo, observe aí mais uma vez. No versículo 1, logo no início, ele diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. O livro de Juízes, ele é um livro que está antes de Ruth aí na sua Bíblia, certo? E embora o livro de Ruth ele esteja separado, a história de Ruth ela acontece dentro desse período de Juízes. E esse período de Juízes foi um período extremamente turbulento para o povo de Deus. Foi um período onde o povo de Deus se afastou do Senhor, onde o povo de Deus começou a desobedecer o Senhor, adorando falsos deuses, tá certo? E é nesse período que a gente tem histórias ali conhecidas como a de Sansão, também como a de Gideão. E o Senhor, o que é que o Senhor fazia? Ele levantava esses juízes com o objetivo de conduzir o povo, de fazer com que o povo voltasse para os caminhos dele, mas aí sempre que um juiz desse morria, o povo voltava à desobediência. Abra comigo aí em Juízes, no último versículo de Juízes, por favor.
Juízes 21:5, veja como termina de forma muito emblemática o livro de Juízes. Diz assim, o último versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o que a gente pode entender aqui é que cada um estava seguindo o seu coração, cada um fazia o que achava reto, né? E a primeira pergunta que a gente pode pensar aqui é: tem coisa pior do que a gente seguir o nosso coração? Acredito que não, né? E era justamente isso que o povo estava fazendo naquele momento, mesmo estando na terra que o Senhor tinha dado a eles. Aquela terra que o Senhor prometeu, eles já estavam nessa terra, uma terra que tinha custado o sangue de muitos de seus pais, de seus avós, e o povo chegou ali e estava fazendo o que o seu coração mandasse. Imagina que a gente aqui como igreja, né, que passou tanto tempo aí rodando, aí a gente chega aqui no nosso espaço e agora a gente decide fazer o que o nosso coração manda. Mais ou menos isso que estava acontecendo, né, ali no povo. O Senhor tinha prometido a terra, eles chegam naquele local e de repente começam a adorar falsos deuses. E é justamente nesse contexto, irmãos, que nós temos o livro de Ruth. Dentro desse período de juízes, um período de infidelidade do povo e de desobediência do povo. Mas volte aí comigo mais uma vez no texto. Versículos 1 e 2. Observe aí. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto diz que houve fome na terra. E nesse período aqui, o Senhor estava pesando a mão sobre o povo. E é curioso porque o nome Belém significa casa do pão, né? E Belém era conhecido como um lugar que produzia frutos, que produzia trigo, uva, mas nesse momento estava faltando pão na casa do pão. E esse homem chamado Elimeleque, ele decide sair com sua família, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas a gente vai perceber, irmãos, quando a gente caminha um pouquinho nesse livro, que Elimeleque, ele não estava passando fome. Elimeleque, ele não estava com a necessidade extrema. O que acontece aqui é que talvez ele estava com muito mais um receio daquela situação, ou ele estava simplesmente em busca de mais conforto, né? Mas é curioso também, porque o nome Elimeleque significa o Senhor é rei. E naquele momento, aquele homem que tinha o nome significando o Senhor é rei, ele deixou de confiar no seu rei, e ele estava confiando muito mais nas circunstâncias, naquilo que os olhos dele estavam vendo, do que no Senhor. Mas aí você deve estar me perguntando aí, né? Igor, será que ele estava errado ao se mudar para Moabe? Né? Essa é uma pergunta que pode surgir aí então na nossa cabeça, né? Sim, irmãos, Elimeleque estava errado ao se mudar para Moabe. Em Moabe ele não poderia adorar o Senhor como o Senhor havia estabelecido. Esse é o primeiro ponto. Os moabitas eram um povo que surgiu de um relacionamento ilícito entre Ló e a sua filha. Eles adoravam falsos deuses naquele local. E Elimeleque, provavelmente, ele sabia que seus filhos se casariam com mulheres moabitas. Imagine aí, você que é pai, você está saindo com seu filho e você vai morar no lugar, é muito provável que o seu filho vá se casar naquele local. Mas em relação a isso, o Senhor, ele proibia que o povo de Deus se misturasse com outros povos. Abra comigo aí, por favor, lá em Números 25. Números 25, do versículo 1 ao versículo 4, observe o texto. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas.
Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Elimeleque sabia que ao ir a Moabe, era muito provável que os seus filhos se casariam com mulheres moabitas. E, por consequência, eles iam quebrar a aliança que eles tinham com o Senhor. Mas a história ela continua de forma trágica, né? Observe aí os versículos do 3 ao 5. Diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria observar aqui com você é que muitas vezes a gente acha que nós somos diferentes do povo de Israel. Muitas vezes a gente acha que a gente não é esse povo teimoso, esse povo de dura cerviz. Mas quantas vezes na nossa vida a gente toma decisões segundo o que é reto aos nossos olhos, segundo o que o nosso coração deseja. Quantas vezes a gente não pensa em se mudar, irmãos, simplesmente porque a gente vai ter um salário ali um pouco melhor, até mesmo que naquele local não tenha uma igreja saudável, mas a gente quer o salário um pouco melhor. Quantas vezes a gente deseja, irmãos, sair da igreja por motivos tão banais? Quantas vezes a gente organiza a nossa agenda pensando no nosso conforto? O fato é que nós somos assim também. Nós somos esse povo de dura cerviz. Nós somos esse povo que muitas vezes toma decisões segundo o que é reto aos nossos olhos. Mas, irmãos, a gente não precisa tomar decisões assim. A gente tem a palavra do Senhor que nos guia a toda a verdade. Eu vejo muitas vezes alguns crentes dizendo assim: eu quero descobrir a vontade de Deus. Mas, irmãos, a gente não tem que descobrir a vontade de Deus, porque Ele já revelou. O que a gente tem que é entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as que foram reveladas pertencem a nós. Então, a gente não tem que descobrir a vontade de Deus, a gente precisa entender a vontade de Deus, aquilo que o Senhor já revelou a nós. Então, eu queria observar com você a nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 1, no ponto 6. Está aí na projeção também. Observe o que diz o texto. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Tá? Então veja, coisas para a salvação, glória do Senhor, fé e vida do homem. Isso aqui engloba toda a nossa vida. Então, se você vai tomar uma decisão, você precisa se basear na palavra de Deus. Ou isso está expressamente lá, ou você pode logicamente deduzir dela o que você deve fazer. Mas observe o texto, a história continua. Versículos 6 ao 16, a gente vê então a misericórdia e a providência do Senhor começando a agir em meio ao caos, né? Elimeleque tinha saído e de repente ali morrem os seus filhos e Noemi fica ali com as suas noras, né? E a gente começa a ver o Senhor então agindo nessa história. O texto diz lá no versículo 6, observe comigo. Então se dispôs ela
com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi, nesse momento, ela decide voltar ali com suas 2 noras, mas quando a gente observa o texto, a gente vê que, como eu falei, né, como uma boa história, ou como uma boa série, há momentos ali de drama, de tensão, elas choram, ficam naquela indecisão, param no meio do caminho, mas o fato é que uma das suas noras, a Orfa, ela decide voltar para a terra de Moabe. Mas a segunda nora, né, chamada Ruth, o texto diz que, lá no versículo 14, diz que Ruth se apegou a ela. Então, veja aí, versículos 14, vamos ler do 14 ao 16. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Observe aí a fala de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, observe que, nesse momento, Ruth está ali numa espécie de dilema, né? Ela pode voltar para a sua terra, onde lá ela provavelmente teria lá um marido, ia encontrar com seus parentes, mas naquele momento ali da história, o Senhor já havia alcançado o coração de Ruth. Então, o que Ruth fala é: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E nesse momento, irmãos, não tem como a gente esquecer da promessa do Senhor a Abraão, lá em Gênesis 12, 3. O Senhor diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja o Evangelho alcançando pessoas de outros povos aqui nesse momento. Essa sempre foi a promessa, irmãos. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e raças, é isso que está lá em Apocalipse 7, 9, que todos esses povos, eles iriam se chegar ao Senhor. Então, o que a gente pode perceber aqui é que existe uma história muito maior do que a minha e a sua, na qual as nossas vidas estão inseridas, que é a história da redenção. O Senhor, ele sempre foi o rei de toda a terra, e à medida que a revelação ela vai progredindo, à medida que as luzes vão se acendendo, a gente vai percebendo isso. Então, nesse momento, a gente vê Ruth, uma moabita, se chegando ao Senhor. Mas a gente precisa ter o cuidado, porque nós éramos como Ruth, né? E mais uma vez a gente sempre se coloca de fora na história, né? Ruth era uma moabita, o povo de Israel era teimoso, mas o fato é que nós somos assim também. Nós éramos como Ruth, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz. Nós adorávamos falsos deuses, mas existe um Deus misericordioso e providente que resgatou a nossa vida. E eu queria observar também a segunda parte aqui da fala de Ruth, porque ela não só diz a Noemi: o teu Deus é o teu Deus, mas Ruth diz: o teu povo é o meu povo. Veja, acreditar no Deus verdadeiro é fazer parte de um povo. Nós somos inseridos no povo da aliança quando o Senhor nos alcança. Então, irmãos, não existe crente desigrejado. Se você acredita no Deus verdadeiro, você vai buscar estar junto do povo de Deus. Não existe crente que quer estar longe do povo de Deus. Então, perceba que Ruth não só disse: o teu Deus é o meu Deus, e ficou no canto dela. Mas Ruth desejava estar junto do povo de Deus. Então, não existe crente desigrejado. Ruth aqui, ela mostra que aquele que se converteu ao Senhor, que o Senhor converteu seu coração, ele deve caminhar junto com o povo de Deus, porque você é inserido no povo da aliança. Então, irmãos, a gente pode perceber aqui que a graça do Senhor, ela é irresistível.
No momento que o Senhor chama, não importa se você é de Olinda, se você é moabita, se você é de Paudalho, não importa. Se o Senhor chama você, a graça do Senhor ela é irresistível. Mas a gente precisa ter mais um alerta aqui, porque muitas vezes a gente olha um parente nosso e às vezes a gente olha como se fosse impossível que aquela pessoa fosse salva. A gente vê uma pessoa que às vezes está tão ali numa vida tão complicada e a gente olha para aquela pessoa e diz, rapaz, fulano, esse aí não tem jeito não. Mas quando a gente afirma isso, a gente está desconhecendo a nossa real situação. Porque exatamente como ele, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa situação. Então, da próxima vez que você vê alguém, saiba disso, irmãos. O Senhor, Ele pode converter quem Ele quiser, independente da vida que essa pessoa leve. Amém? A confissão de fé, nossa confissão de fé no capítulo 10, observe aí mais uma vez, falando dessa conversão e da graça do Senhor agindo. Capítulo 10.1 está aí também na tela, diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto Ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência, para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Observe essa última parte, irmão. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça, pela sua graça. Então, é o Senhor que nos atrai, essa graça que é irresistível. E nesse momento é justamente o que acontece ali com Ruth. Ruth não tinha como tomar uma decisão diferente. Ruth não fazia mais sentido para Ruth voltar ao povo dela e adorar os falsos deuses. O sentido que fazia para ela era se curvar ao Deus verdadeiro e estar junto desse povo. Mas a gente precisa avançar um pouquinho no livro de Ruth, para que a gente consiga entender essa providência de Deus de modo completo, para que a gente possa fechar esse raciocínio. O que acontece, irmãos, é que Ruth volta com Noemi, e nesse tempo, então, ela conhece a Boaz. Boaz, ele era um parente ali de Elimeleque, e segundo a lei, lá em Levítico 25, né, Boaz é chamado no texto de Ruth de resgatador. Essa é a palavra lá usada para Boaz, tá certo? E o que acontece é que Ruth, ela conhece Boaz nessa volta, e Boaz, ele assume esse papel lá de resgatador ou de redentor, e esse era um papel que aponta diretamente para o nosso Salvador, para Jesus Cristo. Então, o que Boaz faz ele compra aquilo que era de Elimeleque, né? Ele reavê aquilo para a sua família, mas veja o que Boaz faz com Ruth. Boaz acolhe Ruth, Boaz provê o alimento que ela precisa, e Boaz se casa com ela. Perceba que isso é justamente o que o Senhor faz conosco. O Senhor nos acolhe, o Senhor provê e dá aquilo que a gente precisa, e o Senhor Jesus, Ele se casa com a sua igreja. Então, nesse momento ali, Boaz assume esse papel de resgatador, que é isso que o texto fala lá em Ruth, e é um papel que aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus. Então, observe aí comigo, quero que você avance um pouquinho em Ruth. Capítulo 4, a gente vai ler do versículo 13 ao 22.
capítulo 4, do 13 ao 22, diz assim: Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Veja, irmãos, como essa história é maravilhosa. O filho de Rute é o avô do rei Davi. O filho de Rute é o avô do rei Davi. Então veja, irmãos, o que estava em jogo aqui, mais do que a história de Rute, mais do que Noemi, mais do que Elimeleque, o que estava em jogo aqui era a preservação da semente da mulher. Aquele descendente que é prometido lá em Gênesis 3,15, esse descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. O que estava em jogo aqui em toda essa história era o Senhor preservando a semente, que dali viria o Senhor Jesus Cristo. Então, a Gênesis 3,15, um texto bastante conhecido, mas observe comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja aqui é o Senhor falando com a serpente, e ele falando que ia vir um descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, o que a gente observa aqui nessa história de Rute é o Senhor preservando o seu povo. É o Senhor, na sua soberania, guardando a semente para que o Salvador viesse. Mas o texto diz que vai existir uma inimizade entre essas duas sementes, né? A semente da mulher e a semente da serpente. E isso aconteceu sim durante toda a história, irmãos. Essa inimizade, não só os desvios do povo de Deus, mas a gente também vê uma oposição do diabo quanto a esse nascimento do descendente. E por isso eu queria que você fosse lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim, perceba aí o texto de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Veja, esse texto de Apocalipse, ele é um resumo da história da redenção. Essa mulher que está aqui grávida, como alguns erram, né, achando que poderia aqui ser Maria, mas essa mulher aqui, ela diz respeito ao povo de Deus. O povo de Deus ali, e essa ideia da gravidez é porque viria o descendente a partir dela. E você percebe aqui no texto de Apocalipse que há uma oposição para que essa criança
ela não nasça, né? Mas o texto finaliza dizendo que nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então veja, quando a gente olha a história de Ruth, a gente vê o Senhor no meio de tanto caos, no meio da época de juízes ali, o povo desobedecendo ao Senhor, o povo errando, a gente vê toda essa oposição acontecendo, mas a gente vê a providência de Deus guardando o seu povo. A providência de Deus para que o filho dele nascesse e eu e você pudéssemos ser salvos. Quando a gente olha essa história, irmãos, a gente pode falar como Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. Que bênção, né? A gente saber que existe um Deus que governa todas as histórias, acima desses momentos ou conduzindo esses momentos de tristeza, de alegria, de vida, de morte, de nascimento. A gente sabe que existe um Deus que nada foge ao controle dele. E diante desse Deus, irmãos, o que nos resta é descansar. Diante desse Deus, o que nos resta é curvar o nosso coração em obediência. Então, quando você for tomar decisões, observe isso, irmãos. A gente tem a palavra de Deus que nos guia a toda a verdade. Seguir o nosso coração é cair no erro, assim como a gente vê no início Elimeleque fazendo, mas a gente depois vê a segunda decisão, que é a de Ruth, né? Então Ruth ali tomando a decisão correta. Mas eu queria pensar aqui, irmãos, em duas aplicações para a gente poder finalizar. Duas aplicações rápidas. A primeira é que confiar na providência de Deus nos torna pessoas estáveis. Com certeza você conhece alguém que é quase que uma montanha russa, né? Pessoas que são extremamente instáveis quanto ao seu proceder, instáveis quanto às decisões que ela toma, instáveis às vezes até mesmo durante o dia, né? É uma pessoa que começa o dia de um jeito, no almoço você vai falar com ela, parece que é uma pessoa diferente, né? Não estou falando das mulheres em TPM, tá? Mas aí no final da tarde a pessoa já está ok de novo, ou pode ser de um domingo para o outro, né? Enfim, mas pessoas extremamente instáveis quanto àquilo que sente, quanto àquilo que acreditam, quanto às decisões que tomam. Mas, irmãos, confiar na providência de Deus nos torna pessoas estáveis. Por que pessoas estáveis? Porque o Senhor é estável. Quando a gente confia na providência dEle, a gente está confiando nele mesmo. Então, lá em Tiago 1,17, Tiago diz assim, que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor, Ele é fiel àquilo que Ele promete. E se a gente confia nele, se a gente confia na providência dEle, nós vamos ser pessoas firmes. Pessoas mais firmes quanto àquilo que a gente acredita e quanto às decisões que a gente toma. Mas lá em Hebreus 13:8, o texto também diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então perceba como o nosso Deus, Ele é firme quanto àquilo que Ele é. E se a gente confia de fato no Senhor, a gente precisa também ter essa firmeza quanto às decisões que nós tomamos. E a segunda coisa, irmãos, que eu queria pensar com você aqui, de forma mais prática, é que confiar na providência traz descanso. Confiar na providência de Deus traz descanso ao nosso coração. Mas a palavra descanso, ela pode, de repente, trazer uma ideia errada para a gente. Porque descansar não é não fazer nada, né? O autor Jerry Bridges, ele comenta, ele falando acerca desse descanso e dessa confiança que a gente deve ter no Senhor. Ele coloca da seguinte forma: confiança não é um estado passivo da mente. Trata-se, na verdade, de um ato vigoroso da alma, pelo qual nos agarramos às promessas de Deus, apesar da adversidade que às vezes tenta tomar conta de nós.
Então perceba que descansar no Senhor é depositar sua confiança nele, mas continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então nós somos chamados a cumprir os mandatos que o Senhor nos deu. Mandato espiritual, cultural e mandato social. E isso envolve toda a nossa vida. Então, confiar no Senhor, irmãos, descansar no Senhor, é fazer tudo aquilo que a gente deve fazer, mas com a certeza de que não estamos pela nossa conta. Existe um Deus que está regendo a história, está cuidando da minha vida e está cuidando da sua vida. Então, se você quer um emprego novo, ajeite seu LinkedIn, né? Se você quer arranjar aí uma pessoa para casar, não esqueça de botar o perfume, por favor, antes de sair, tá certo? Mas o fato é que a gente precisa fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas fazer todas essas coisas descansando e confiando que existe um Deus que nada foge ao controle dele. Então, a gente iniciou essa história de Ruth, irmãos, falando de morte. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. A gente finalizou aqui, a gente caminhou até o capítulo 4, e a gente falou de vida. Nasceu Obed, o avô de Davi. Isso é o que o Senhor faz com nós. Isso é o que o Senhor faz conosco. Ele transforma mortos em vivos. A nossa situação era de morte. Andávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas, mas o Senhor converteu o nosso coração, assim como Ele converteu o coração de Ruth. Então, essa é a promessa, sempre foi. Todos os povos de línguas e raças, muitos se achegarão ao Senhor por causa da graça e da misericórdia dEle. Então, da próxima vez que você lê a genealogia de Jesus, normalmente a gente vai ler ali o início de Mateus, né? E você lê a genealogia de forma bem rápida, né? Mas perceba que quando cita lá Boaz, Jessé, Davi, veja o quanto tem da providência de Deus em cada nome ali, em cada história, conduzindo o seu povo, primeiro, para a glória dele, e segundo, para a nossa salvação. Amém? Vamos orar. Louvado seja o Senhor.